A enorme biodiversidade de espécies de flora e fauna que compõe o montado inclui relações e dependências, algumas através da apicultura. Nesta edição falamos sobre o papel fundamental que a apicultura tem na polinização, sobretudo nas espécies melíferas, mas também nas árvores presentes no montado. Os vários tipos de mel que se podem obter, sendo os mais emblemáticos os de rosmaninho, de soagem, de trevos e melada, também passarão por aqui. O mel e o montado, com o convidado José Vicente, apicultor da Melbioniza. É assim que damos início ao Momento Agro. A apicultura tem um papel e uma importância fundamental na preservação da biodiversidade dos ecossistemas, influenciando a própria produção de culturas agrícolas. Neste caso, falamos de alimentos. José Vicente, bem-vindo a este Momento Agro. Que papel é este que muitas vezes ignoramos? Olá, bom dia. É muito gosto de estar aqui. Falar de uma atividade que eu gosto, sou um apaixonado por ela. De facto, a apicultura tem um papel fundamental, importantíssimo e cada vez mais fundamental e quase que exclusivo na polinização de inúmeras espécies da nossa flora, entre as quais muitas delas dão origem depois aos nossos alimentos. É uma atividade que está a ser cada vez mais reconhecida e que, infelizmente, no nosso país tem passado um pouco ao lado. Falando concretamente das áreas do montado, o montado são diversas, é uma estrutura feita pelo homem ao longo de vários séculos, mas que tem uma biodiversidade enorme. O próprio montado tem várias características, tem várias composições e proporciona uns locais ótimos e uma interligação com a apicultura extraordinária. Desde tempos imemoriais que nós notamos a presença da apicultura no montado e estabelece relações muito interessantes entre as várias espécies, quer da flora e até da fauna, que estão presentes nessa biodiversidade e nesses ecossistemas. É interessante vermos que é no montado, nestas regiões de montado, que existem, do ponto de vista histórico, muitos muros apiários que relatam bem e demonstram bem a importância desta atividade ao longo dos tempos. É também interessante ver as relações que existem entre a apicultura e a polinização das diversas espécies, inclusive das árvores de maior porte. Embora sejam espécies que são polinizadas sobretudo pelo vento, a apicultura tem com certeza aí um papel fundamental, porque nós notamos, e depois de analisados os pólenes, verificamos, por exemplo, que em determinadas alturas há enormes cargas polínicas nas colmeias, com origem nas azinheiras, nos sobreiros, nos castanheiros, também fazem parte, embora em menor escala do montado, dos carvalhos, etc. Portanto, e na natureza não há propriamente beneméritos, quer dizer, há sempre umas trocas, chamamos umas trocas comerciais em que um dá, mas o outro também recebe, não é? Portanto, se as abelhas vão polinizar estas plantas que são sobretudo polinizadas pelo vento e trazem grandes cargas polínicas, é com certeza porque há benefício das plantas em cativarem as abelhas para essa função também. Para além disso, é notório o benefício que as abelhas fazem já em culturas, digamos, feitas pelo homem, nomeadamente em prados permanentes, nomeadamente trevos e outras plantas. É extraordinário o papel desenvolvido pela apicultura. Porque as abelhas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas. Haveria outra forma de ter uma produtividade de certas culturas só com a intervenção humana? Não, é que a intervenção humana tem ao longo dos anos vindo a diminuir fortemente a presença de insetos. E muitos desses insetos são responsáveis muitos deles são polinizadores, direto ou indiretamente. Há muitas espécies de abelhas que estão em vias de extinção.
A própria Apis mellifera, que é aquela que nós trabalhamos em apicultura, se não fosse o homem, estaria gravemente em risco, porque quando doenças foram transportadas de uns locais do planeta para outros, de maneira que se não fosse estes malefícios, digamos, entre aspas, provocados pelo homem, as relações entre os seres seriam muito mais normais, muito mais constantes. Agora, face aos últimos desenvolvimentos, de facto, nota-se uma carência cada vez mais de insetos polinizadores e a necessidade inclusivamente, fazer transporte de colmeias para polinizar culturas. No nosso país, hoje, isso é uma prática que está cada vez mais presente. Provavelmente as pessoas não têm ideia da quantidade de dezenas de milhares de colmeias que, por exemplo, no início do ano, de cada ano, se deslocam para fazer polinizações dos amendoais, por exemplo. São dezenas e dezenas de milhares de colmeias. Todos os anos cruzam, por exemplo, as estradas do Alentejo a fazer esses serviços de polinização. E que, sem isso, provavelmente as produções seriam ínfimas em relação ao que elas são. Portanto, aí o papel fundamental das abelhas é claramente notório e de certeza que essas grandes empresas que têm esses amendoais não fariam contratos despender verbas bastante volumosas se não tivessem um benefício acrescido pela polinização das abelhas. Falamos isso pode transparecer para todos os outros alimentos que as abelhas polinizam. Falamos sobre a produção de mel, que pode ser multifloral ou monofloral. Considerando a biodiversidade existente nos ecossistemas da paisagem alentejana, é fácil para um apicultor escolher o tipo de mel que pretende produzir ou não? Sim, com alguma facilidade consegue-se produzir mesmo monoflorais neste espectro do Alentejo. Nós temos, sobretudo, 2 ou 3 tipos de mel mais característicos. O mais emblemático, porventura, será o mel do rosmaninho, que se dá nas orlas dos grandes rios, do Tejo, do Guadiana e também nas áreas serranas do Baixo Alentejo e aqui do Norte Alentejo, em zonas vegetações, sobretudo de matos, e depois temos os meios mais de planície, são sobretudo os meios de soagem que estarão presentes na zona central do Alentejo e muito associados também ao montado. Depois há um mel característico do montado, que é o mel de melada. E esse é um mel muito marcante, embora cada vez se produza menos, porque de facto as alterações climáticas têm vindo a impedir isso. Mas, que impacto é que têm as alterações climáticas, precisamente, porque é um tema muito falado, que impacto é que está a ter junto às abelhas e na produção apícola? Está a ter problemas gravíssimos, e este ano é um ano muito exemplar disso. Nós corremos o risco de as quebras de produção rondarem os 100%. Neste momento há muitas zonas do país, e do Alentejo propriamente, em que provavelmente as quebras de produção serão totais, zero. Temos tido um ano completamente atípico, com temperaturas muito baixas e com geadas e com ventos muito frios e com a ausência praticamente deste ano de chuva. Os terrenos estão completamente secos, a vegetação, em alguns casos, adiantou muito, depois sofreu muito com os frios, entretanto veio a seca, e está um ano completamente atípico e a primavera está a passar. Está a passar, e se nós verificarmos aí nos campos, os campos estão completamente secos e, não havendo umidade, as plantas não produzem néctar, e mesmo que as abelhas as visitem, a produção é mínima. E contra isso, a apicultura não consegue fazer absolutamente nada. O José Vicente produz mel de rosmaninho em modo de produção biológico. Sim. Pode falar-nos um pouco da diferença existente entre o modo apícola produzido de forma biológica e de modo convencional, para terminarmos aqui a nossa conversa sobre apicultura e montado?
Sim, há diferenças substanciais no tratamento das colmeias. Para além das zonas onde elas estão instaladas, que têm que ser zonas sem grandes intervenções de poluição, etc., em culturas de vegetação natural ou culturas biológicas, há depois um papel fundamental que é, e que diferencia uma apicultura de outra, que é os tratamentos das colmeias. As colmeias, de há uns anos esta parte, têm que ser tratadas várias vezes por ano, contra um ácaro que foi trazido da Ásia, que é o ácaro varroa, e esses tratamentos são extremamente exigentes, sobretudo em apicultura biológica, porque requerem muita atenção, muito conhecimento e muita prática, porque cada colmeia é um caso e o doseamento é extremamente difícil e requerem muito conhecimento e muita adequação de cada um dos modos de aplicação às características que na altura existem em termos climáticos, temperaturas, umidades, etc. Portanto, é um modo de produção muito mais exigente. Agora, tem também uma vantagem, é que os preços rondam 20% a 40%, são superiores a 20% a 40% em relação à produção convencional. É também, nós no Alentejo temos também zonas muito interessantes para fazer essa prática, agora requer muito conhecimento e são extremamente exigentes. Esta prática em modo de produção biológica. Não é aconselhável para um apicultor que começa agora e de um momento para o outro, sem ter grandes conhecimentos de apicultura, querem enverdar por esse modo de produção. Deve ter bem os pés bem assentes na terra. Agora, é uma alternativa que, no meu entendimento, é muito interessante. Hoje falámos sobre o mel e montado com o convidado José Vicente, apicultor da Mel Bioniza. Obrigado pela sua presença neste Momento Agro, que está todas as semanas na DNFM, quinta-feira às 17 horas, disponível na página dnfm.com e na página da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, no formato podcast. Voltamos na próxima semana.